possível fazer 3 faculdades ao mesmo tempo? Pode isso legalmente no Brasil? As grades curriculares não vão bater? E quando chegar o momento de fazer estágio obrigatório, o que eu vou fazer? Por que eu resolvi fazer 3 faculdades ao mesmo tempo? Eu consigo ter alguma vida social? Eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo. Se essa é a primeira vez que tu tá me vendo, prazer, eu sou a Rai e eu viralizei no TikTok alguns meses atrás mostrando minha rotina fazendo 3 faculdades ao mesmo tempo. Mas a questão que fica é, como é que eu cheguei até aqui? Acho que a primeira coisa que eu tenho que explicar é por que eu decidi fazer 3 faculdades ao mesmo tempo. Desde muito nova, eu sempre disse pra todo mundo que eu queria muito fazer direito pra ser delegada ou juíza. O que chega a ser muito engraçado, porque hoje em dia eu não me vejo fazendo nenhuma dessas duas profissões. A questão é que, basicamente, o direito sempre foi uma certeza na minha vida. A questão é que quando foi chegando perto do vestibular, lá no 3º ano do ensino médio, eu descobri a existência do curso de Relações Internacionais. De início, o nome me chamou a atenção e eu fui pesquisar, assim, ó, muito. Eu passei, sem brincadeira, umas 2 semanas obcecadas pesquisando sobre esse curso. E foi aí que eu cheguei à conclusão que eu realmente ia gostar muito de estudar isso. Como eu sempre fui muito apegada a essa ideia de fazer direito, nenhum momento passou pela minha cabeça desistir de uma faculdade para fazer a outra. E foi aí que veio o pensamento na minha cabeça. Por que eu não faço 2 faculdades ao mesmo tempo? Mas eu não sabia se legalmente eu podia fazer isso no Brasil, então eu fui atrás disso. E se essa também é a tua dúvida, eu fico feliz em informar que sim, tu pode fazer mais de uma faculdade no Brasil, contanto que só uma delas sejam em faculdade pública ou seja particular através do FIES ou ProUni. A gente só pode estar matriculado, ou seja, ocupando uma vaga pública ao mesmo tempo. Sabendo dessa informação, eu fui pro próximo passo, que era achar faculdades na minha cidade que tivessem o curso de Relações Internacionais, que não é um curso muito fácil de se achar. Mesmo que não seja um curso tão novo, na maioria das faculdades ele já tem mais de 10 anos, mesmo assim, não é um curso fácil de se achar em qualquer faculdade. E por causa disso, e pra minha infelicidade, eu descobri que nas faculdades particulares da minha cidade, nenhuma delas tinha RI presencialmente, só online. A única faculdade que tinha era a Faculdade Federal da minha cidade. E como o direito já é um curso extremamente antigo, mais fácil de encontrar em outras faculdades, eu resolvi que eu ia fazer Relações Internacionais na faculdade pública e ia fazer direito na faculdade particular. A questão é que eu decidi fazer isso literalmente 2 semanas antes de eu não poder mais trocar a opção do curso que eu escolhi no vestibular, porque eu passei na universidade pública da minha cidade através do vestibular da própria faculdade, não foi através do Enem. E nele a gente tem que escolher o curso que a gente quer fazer antes de fazer o vestibular. Então, eu não tinha mais tempo pra trocar. Ainda bem que deu tudo certo. Até aqui na história, tudo ok, mas aí chega o ponto. Como é que eu escolhi uma 3ª faculdade? E por quê? Pouquíssimo tempo depois disso, quando eu tava rolando assim no feed do YouTube, me apareceu um vídeo de uma pessoa falando sobre a faculdade de comércio exterior. Quando eu ouvi falar sobre o curso pela primeira vez, me brilhou os olhinhos instantaneamente. E aí fui eu novamente pesquisar que nem uma louca sobre o curso, e mais ainda porque eu já tava fazendo 2 faculdades. E na minha cabeça eu sabia que isso não ia ser tão fácil fazer 3 ao mesmo tempo. Então, eu passei muito tempo pesquisando para saber se eu realmente queria fazer isso. Mas como eu também não queria abrir mão da faculdade de Direito nem da de Relações Internacionais, eu tive a ideia mais louca da minha vida, que foi fazer 3 faculdades ao mesmo tempo. Digo que foi uma ideia louca porque realmente é uma situação louca. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui parar pra pensar, será que eu posso fazer 3 faculdades? Foi procurar alguma coisa no YouTube, na internet sobre isso. E eu não achei basicamente nada. É muito difícil achar qualquer conteúdo sobre isso. E foi justamente com esse pensamento que eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok e pro Instagram há 6 meses atrás. E recentemente agora pro YouTube. E é óbvio que a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas quando eu digo que eu faço 3 faculdades é: meu Deus do céu, essa menina é louca. E é realmente um pensamento comum, porque não é uma coisa assim, ai, todo dia eu conheço uma pessoa que faz 3 faculdades. Quando me passou na cabeça pela primeira vez essa questão de fazer 3 faculdades ao mesmo tempo, eu pensei, por que não? E realmente eu tinha muitos motivos pra não fazer isso. Vamos citar alguns deles. Tipo, em que períodos do dia eu ia fazer isso? Já que pela manhã eu ia fazer faculdade presencial de Direito e pela noite eu ia fazer faculdade presencial de Relações Internacionais. Foi aí que eu pensei, acho que a saída vai ser fazer uma faculdade à distância. E como boa parte do meu ensino médio foi EAD, gente, eu fiz o 2º ano e o 3º quase inteiros na pandemia, eu já tava meio que acostumada com esse sistema de estudo à distância. Tá, então se eu parar pra pensar assim, uns problemas já foi, vou fazer uma faculdade 100% EAD. Eu escolhi também fazer uma faculdade no modelo tecnólogo, que é basicamente o modelo de graduação tecnólogo, ele
tem uma duração de tempo menor que a do modelo bacharel. Enquanto, em média, uma formação bacharel leva de 4, 5 ou até 6 anos para concluir, a formação no tecnólogo leva de 1 ano e meio, 2 ou no máximo 3 anos. Ou seja, no final das contas, eu ia me formar em comércio exterior muito antes do que eu ia me formar na faculdade de Direito ou de Relações Internacionais, já que no meu caso, a graduação em comércio exterior dura 2 anos. Mas se tu quer saber um pouco mais sobre isso, não te preocupa que vai ter vídeo aqui falando sobre a Faculdade de Comércio Exterior, também falando sobre a Faculdade de Relações Internacionais e de Direito, 3 vídeos separados, e vai ter um vídeo falando só sobre esse modelo tecnólogo, então relaxa. A segunda questão importante era, eu vou gastar um rim em faculdade? Porque eu ainda não tô podendo tirar o meu rim pra vender, então eu não tava podendo gastar muito dinheiro com as 3 faculdades. Sério, sem brincadeira, era um fator importante quanto que eu ia gastar por mês com as mensalidades, porque eu não queria comprometer uma parte muito grande da minha renda só com as faculdades. E se a sua dúvida é essa, eu vou responder sendo bem sincera com vocês. Na minha cidade, a gente tem basicamente 2 faculdades particulares de Direito. Eu vou chamar de faculdade A e B. Na faculdade A, a mensalidade era em torno de R$ 1.200, um salário mínimo. Enquanto na faculdade B, a mensalidade era R$ 900, porém eu usei a minha nota do Enem e consegui uma bolsa, então a faculdade ia ficar pra mim por mês R$ 600, metade do valor da faculdade A. E como eu escolhi uma faculdade à distância, normalmente faculdade à distância é mais barato realmente do que faculdade presencialmente para a terceira faculdade. No final das contas, no meu primeiro ano de faculdade inteiro EAD, eu paguei em média na mensalidade R$ 150. Isso era uma coisa extremamente importante pra mim, porque se tu somar os R$ 150 mais os 600 ainda não chegava nem perto do preço da mensalidade da faculdade A. E esse era o tipo de coisa que eu tinha que levar muito em consideração na hora de fazer a matrícula. A terceira questão é que todo mundo me perguntou, quando eu falei sobre as 3 faculdades no TikTok pela primeira vez, o que eu vou fazer quando chegar o período de estágio obrigatório? E essa é uma pergunta interessante, mas bem simples de se resolver. Nas minhas faculdades, Direito, Relações Internacionais e Comércio Exterior, a única que exige estágio obrigatório é a de Direito. Mas na minha instituição, onde eu faço Direito, o estágio obrigatório tem que ser necessariamente cobrado no núcleo jurídico da faculdade. Para que serve o núcleo jurídico? É basicamente para deixar mais acessível o processo judicial, principalmente para quem não tem condição financeira de arcar com o processo sozinho. Então nós, estudantes de Direito, estamos lá justamente para dar assistência judicial gratuita. Já nas faculdades de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o estágio não é obrigatório, em nenhuma das duas. Então eu só teria que me preocupar com o estágio de Direito. Mas mesmo o estágio de Direito na minha instituição, ele normalmente é feito em finais de semana, e nos dias que ele não é feito no fim de semana, ele é feito durante a tarde, que é meu período livre. Tá, como assim período livre? Eu tenho faculdade presencial de Direito pela manhã, de Relações Internacionais pela noite, e eu estudo para a Faculdade de Comércio Exterior à tarde. Porém, esse é o principal diferencial para mim da faculdade à distância. Eu não tenho aulas ao vivo todos os dias. Eu, basicamente, no início do semestre, eu tenho disponibilizado todas as aulas que eu tenho que ver até o final do semestre e eu escolho o momento do dia em que eu vou sentar para assistir aquelas aulas. Eu posso resolver adiantar 3 aulas, por exemplo, em um dia e não assistir durante o resto da semana. Isso depende completamente da tua autonomia e é isso que eu mais gosto na faculdade. Mas eu também pretendo fazer um vídeo só sobre isso. Outra coisa que mais perguntam nos meus vídeos, principalmente no Instagram, é: tu tem alguma vida social fazendo 3 faculdades ao mesmo tempo? E a resposta é sim, porque que nem eu disse, basicamente eu tenho aula no período da manhã e à noite, mas a faculdade de Direito mesmo não é de segunda a segunda, então eu nem tenho, não é de segunda a sexta, então basicamente eu nem tenho aula durante os 5 dias da semana, são só alguns. Uma coisa que eu sempre prezei na minha vida é saúde mental em primeiro lugar. Então, basicamente eu escolhi fazer 3 faculdades porque eu gosto muito de estudar e eu gosto muito dos assuntos que eu estudo. Mas se em algum momento isso começar a interferir na minha saúde mental, eu seria a primeira pessoa a resolver largar qualquer uma delas. E se tu que tá vendo esse vídeo pensa também em fazer mais de uma faculdade, é exatamente isso que eu recomendo pra qualquer pessoa. Tu sente que tu consegue fazer mais de uma faculdade? Então vai fundo. Tenho certeza que vão ser experiências incríveis na tua vida. Mas nunca deixa de lado a tua saúde mental. Ela tem que ser a prioridade sempre que possível. Eu te aconselharia também a escolher cursos parecidos. Por exemplo, no meu caso, muita coisa que eu vejo em Direito, eu utilizo também nas faculdades de Comércio Exterior e Relações Internacionais. E vice-versa, são cursos que se conversam muito bem. Vários dos meus colegas da Faculdade de Relações Internacionais fazem Direito ou fizeram Direito também. Então, são cursos que têm muito a compartilhar. Porém, eu já vi vários comentários nos meus vídeos do TikTok, pessoas que fazem Medicina e Direito ao mesmo tempo. E realmente aí eu acho que exige muito mais de ti, porque são cursos bem diferentes.
Então, se tu tá pensando em fazer essa faculdade ao mesmo tempo, eu te recomendaria escolher 2 cursos parecidos, na mesma área de atuação, talvez, com esse tipo de pensamento. Acho que também uma dica que eu posso dar pra vocês, que foi algo que eu percebi sozinha ao longo do tempo, mas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a fazer mais de uma faculdade ao mesmo tempo, é: vá no seu tempo. Semestre passado eu fiz 4 matérias em Direito, 5 em Relações Internacionais e 5 em Comércio Exterior. É muito conteúdo. Graças a Deus, eu consegui ser aprovada em todas as matérias, eu consegui me sair bem em todas as matérias, mas é basicamente porque eu tenho o privilégio de só estudar. Meu trabalho hoje em dia é com a internet e meu trabalho é compartilhar minha rotina de estudos com vocês. Então, consequentemente, meu trabalho é estudar. Se tu não tem mais privilégios, tu trabalha, se tu ajuda em casa, tu não precisa passar por tudo isso. Eu te aconselharia a escolher menos matérias em cada semestre. Não tem problema nenhum tu se formar um pouco mais tarde, um pouquinho depois. A tua vida não vai parar se tu precisar se formar um pouquinho depois. Isso eu acho que é uma coisa que eu demorei muito pra entender comigo mesma, e eu sinto que, no geral, as pessoas demoram pra aceitar. Que porque o coleguinha se formou em 4 anos, não quer dizer que tu precisa se formar em 4 anos. Cada um tem uma vida completamente diferente, rotinas completamente diferentes, e só tu sabe a tua própria realidade. Enfim, é isso. Se tu tem qualquer dúvida sobre qualquer uma das faculdades, sobre o fato de fazer mais faculdade ao mesmo tempo, deixa aqui embaixo que eu respondo tudo de coração, e eu posso fazer mais um vídeo sobre isso se vocês quiserem também. Vai sair vídeo aqui no canal também falando especificamente sobre a faculdade de Comércio Exterior, Relações Internacionais e Direito. Então, se interessa por qualquer um desses cursos, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!